com a queda no número de casos, taxa de transmissão aumenta em mais de 70 municípios do estado. Quase metade dos trabalhadores do turismo ficaram sem nenhuma renda na pandemia. Uma entrevista com Natália Bonavides sobre a reforma tributária em discussão no Congresso e as ações dedicadas ao aleitamento materno no Agosto Dourado. Hoje é segunda-feira, 3 de agosto de 2020. O TVU Notícias está no ar. Mesmo com números absolutos da Covid-19 em queda no Rio Grande do Norte, 77 municípios estão em zona de perigo para o aumento da taxa de transmissão da doença. O estado já se aproxima das 2.000 mortes. Nas informações apresentadas na coletiva de imprensa de hoje, a Secretaria de Saúde do Estado declarou que 77 cidades estão com taxa de transmissibilidade acima de 2 pontos e tem risco de aumento do número de casos pela Covid-19 nessas localidades. Já 55 cidades estão com taxa que varia de 0,1 a 2, o que coloca esses municípios em alerta. A subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica, Alessandra Luquezzi, informou que, apesar da queda em números absolutos de casos confirmados da doença e morte, as pessoas necessitam manter o distanciamento social. O risco do aumento da taxa de transmissibilidade nos grandes centros é muito mais acentuado. Então, nesse momento, nós temos no município de Caicó um aumento da taxa de incidência, o comportamento ele vem apresentando uma tendência de aumento ainda nessa taxa de incidência e uma taxa de transmissibilidade de 1,63. Assim como nós temos um destaque para o município de Pau dos Ferros e a 6ª região de saúde como um todo, vem apresentando em sua maioria os municípios na zona de perigo de transmissão. Então são municípios que estão com uma taxa de transmissibilidade acima de 2, e em Pau dos Ferros nós verificamos uma taxa de 5, uma RT de 5. Santa Cruz, o município de Santa Cruz, vem apresentando um comportamento que ainda estamos em observação, em acompanhamento, porque temos, como já havia falado, um certo delay no cenário, mas o que vem apresentando também é um ritmo diferente, né, nas suas confirmações, com uma discreta elevação da sua incidência, mais uma RT de 1,08. Então, o destaque que a gente faz, principalmente para os municípios que iniciaram essa pandemia, que é o município, por exemplo, de Mossoró. Mossoró hoje apresenta uma taxa de transmissibilidade de 1,25. Há necessidade de observação, há necessidade de monitoramento. Os esforços vêm sendo desprendidos nesses municípios, mas é extremamente necessário que seja observado com muita cautela, não somente os municípios polo, mas todo o seu entorno. Na região metropolitana, nós temos hoje Natal com uma taxa de transmissibilidade verificada de 1, porém, temos municípios ao seu redor que estão com a taxa acima de 1. E nós sabemos que o fluxo intermunicipal ele é real. Então, o município de Parnamirim hoje apresenta uma taxa de transmissibilidade de 1,21. Macaíba, 1,24. E São Gonçalo do Amarante, uma taxa de transmissibilidade equivalente a 5. Então, há necessidade de percepção da população que a pandemia não passou. Com relação aos números da doença no estado, hoje a Secretaria de Saúde divulgou que mais de 52 mil pessoas já testaram positivo para a Covid-19. Mais de 62 mil casos estão em investigação. O estado já se aproxima das 1.900 mortes. Nas últimas 24 horas, a CESAP registrou um óbito. Já a taxa de ocupação de leitos de UTI em todo o estado está abaixo dos 70%. Temos uma ocupação geral dos leitos de 64%. Na região metropolitana são 57% de ocupação. Na região de São José do Mipibu temos 100% dos leitos vagos. Temos na região de João Câmara 40% de ocupação. No Seridó, 76% de ocupação. Na região de saúde de Pau dos Ferros, 33%. E na região de saúde de Mossoró, de 98% de ocupação. Mas cabe um detalhe a essa taxa de ocupação, né? Nós estamos trabalhando incansavelmente. Houve a necessidade,
de bloqueio de 8 leitos no Hospital Regional Tarcísio Maia, mas já estamos trabalhando porque os recursos humanos já foram repostos para o hospital devido ao encerramento do contrato que nós tínhamos com a PAMIM. Porém, segundo relatos do hospital, tivemos uma desistência de 30 profissionais. Então, o CRH, a Coordenação de Recursos Humanos da Secretaria Estadual de Saúde, já está trabalhando para que nós possamos já ter um feedback no final do dia de hoje. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desenvolveram uma pesquisa que mostra os impactos provocados pela pandemia da Covid-19 no turismo do Rio Grande do Norte. Os dados são preocupantes. A pesquisa teve o objetivo de identificar os impactos da pandemia da Covid-19 junto aos trabalhadores de turismo no RN em atividades formais e informais. O ramo da atividade do turismo é um dos mais importantes para a economia regional em função da quantidade de pessoas que dele vivem. Para se ter uma noção, segundo o sistema FEComércio RN, o setor do comércio e turismo é responsável por cerca de 65% do PIB do estado. A pesquisa foi realizada através de coleta de dados com um questionário que circulou via redes sociais e WhatsApp entre os dias 14 a 22 de julho de 2020. E o público-alvo foram os trabalhadores que exerciam alguma atividade no setor de turismo aqui no estado antes da pandemia. O objetivo da pesquisa foi tentar compreender qual é o impacto da pandemia da Covid-19 na vida dos trabalhadores e trabalhadoras do turismo no RN. Para isso, a gente utilizou um questionário que abarca quesitos de várias áreas, como a área da demografia, que pergunta então sobre sexo, idade, quantidade de dependentes, e também abarca quesitos sobre percepção sobre o medo em relação à pandemia da Covid-19, em relação ao contágio dessa doença, bem como a percepção de qual será o futuro do turismo no RN. O principal impacto identificado na nossa pesquisa foi a perda absoluta de renda dos trabalhadores, tanto dos trabalhadores formais quanto dos informais que atuam no turismo. A grande maioria das famílias destes trabalhadores subside com auxílio emergencial. É evidente que o setor do turismo vai precisar se reestruturar completamente. A sugestão é que é preciso olhar para as potencialidades internas de cada localidade, de cada região. É o momento de incentivar a cultura local, os atrativos regionais, os ecossistemas caracterizados em cada localidade. Participaram da pesquisa 209 trabalhadores do turismo, sendo 72% homens e 28% mulheres. A maioria atuava nas cidades de Natal, Extremóis e Tibau do Sul antes da pandemia da Covid-19. Do total de respondentes, 24,9% se declararam trabalhadores formais com carteira assinada. 42,1% se declararam trabalhadores por conta própria sem carteira assinada. E 33% declararam ser trabalhadores por conta própria, mas que pagam contribuição previdenciária. Sobre a perspectiva do futuro do turismo no RN, os entrevistados nessa pesquisa, é interessante perceber que 33% opinaram que não tem ideia como vai ficar a situação. 35% opinaram que a situação irá piorar e 21% que não tem ideia. Haverá realmente uma longa trajetória pela frente, né? A economia não vai se recuperar tão rapidamente. E também é possível que as pessoas mudem os seus hábitos e os seus comportamentos em relação à viagem. Então, creio que nós temos um cenário não muito otimista sobre a perspectiva do futuro do turismo no RN. Ele deverá levar um bom tempo para se recuperar. Antes da pandemia, considerando o total dos trabalhadores respondentes, apenas 0,5% não tinham nenhuma renda. E com a chegada da pandemia, tomando como referência o mês de junho, esse percentual passou para 48,8%, ou seja, quase a metade dos trabalhadores entrevistados ficaram sem renda. O impacto maior ficou entre os trabalhadores informais, pois 57,3% ficaram sem nenhuma renda. O dado é alarmante quando comparado com o percentual anterior à pandemia, no qual menos de 1% não detinha renda mensal.
A chegada da pandemia também impactou a renda dos trabalhadores com carteira assinada. Se anteriormente 78,9% ganhavam acima de um salário mínimo, esse contingente se reduziu a 32,7%. De fato, o trabalhador do turismo não tem mais condições de trabalhar, porque não há turista. E quando não há turista, não há, de fato, formas de prestar serviço a esse grupo, né? Então, o setor do turismo é um dos setores que mais foi prejudicado pela pandemia e que provavelmente vai ser o que mais lentamente vai retomar. É muito importante que o Estado olhe para esses trabalhadores de uma forma mais preocupada, porque é um grupo que provavelmente vai sentir os efeitos da pandemia por mais tempo que outros trabalhadores. Começou hoje em todo o estado a campanha de vacinação contra o sarampo. A vacina está disponível em todos os postos de saúde. Até o dia 31 de agosto, a Secretaria de Estado da Saúde Pública, CESAP, realiza a campanha de vacinação contra o sarampo em todo o estado. O objetivo é imunizar as pessoas de 20 a 49 anos de idade contra a doença que voltou a circular no Brasil. A CESAP espera vacinar 95% desse público. Devido ao retorno da circulação do vírus do sarampo no território brasileiro, o Ministério da Saúde, junto com os estados, passaram a criar estratégias para proteger a população contra essa doença. Agora, nesse momento, do dia 3 ao dia 31 de agosto, nós estaremos realizando, junto com os municípios, uma campanha de atualização da caderneta de vacinação da população de 20 a 49 anos. Lembrando que a população abaixo de 20 anos, eles tiveram essa ação realizada no início do ano. E agora, nesse momento, nós vamos intensificar essas ações para essa população de 20 a 49 anos, né, onde aquelas pessoas que ainda não têm doses, que não estão com suas doses completas para essa vacina, vai poder estar buscando a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência para estar se vacinando. Em 2019, o Rio Grande do Norte registrou 11 casos de sarampo, sendo 2 deles importados. Neste ano, não há registros de casos suspeitos nem confirmados da doença. A vacina está disponível diariamente nas unidades básicas de saúde. E para evitar aglomerações, a campanha deste ano não terá dia D. A população pode procurar a unidade de saúde mais perto de sua casa para se vacinar. A vacina contra o sarampo está disponível nas unidades básicas de saúde durante todo o ano. E diante disso, devido a isso, nós não estaremos realizando dia D para essa campanha, porque a população tem um longo período para se vacinar. Mas lembrando que nesse período, do dia 3 ao dia 31 de agosto, a gente vai estar sensibilizando a população, a gente vai estar mostrando o quão importante é se vacinar contra o sarampo. O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o infectado fala, tosse, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira de evitar é pela vacina. Na sala de vacinação, é preciso apresentar um documento de identificação pessoal e o seu cartão de vacina. Felipe Mateus para o TVO Notícias. As inscrições para o concurso público, com vagas em 5 cidades do agreste do Rio Grande do Norte, terminam próxima quinta-feira. Os salários vão de R$1,5 salário até R$ 2.800. São cerca de 500 vagas ofertadas para serem preenchidas nas cidades de Monte Alegre, Brejinho, Lagoa Salgada, Vera Cruz e São José de Mipibu. As inscrições devem ser realizadas no site funcerne.br e custam R$ 80 para nível fundamental, R$ 100 para nível médio e R$ 120 para nível superior. As provas estão agendadas para o dia 30 de agosto. Quem tiver alguma dúvida sobre o certame deve ligar para o número 3215-2731. Jorge Silva para o TVO Notícias. Na última semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou ao Congresso Nacional a primeira das 4 fases da reforma tributária. O documento tramitará em regime de urgência. O jornalista Jorge Silva conversou com a deputada federal do Rio Grande do Norte, Natália Bonavides, que falou sobre a tramitação do projeto e a articulação entre os deputados para o debate da proposta. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou semana passada ao Congresso Nacional o primeiro texto da reforma tributária.
a proposta é criar um imposto único que substitua o PIS/PASEP e a CONFINS. Você considera essa substituição uma reforma? Olha, o governo disse que a parte que ele enviou é um pedaço, né, o primeiro pedaço do que vai ser a reforma. Ele vai fazer uma entrega fatiada das propostas, então ainda vem mais coisas, mas o que é importante nesse debate é a gente ver que o nosso país precisa sim de uma reforma tributária, mas não de projetos que tentem simplesmente simplificar impostos, que tentem desburocratizar. Isso é muito pouco, isso não é suficiente. O nosso sistema tributário, ele é muito injusto. Ele taxa mais proporcionalmente quem é mais pobre e taxa menos quem é mais rico. Ele é regressivo. Então, quando a gente fala de reforma tributária, a gente tem que pensar numa total inversão do modelo atual do sistema tributário. E definitivamente não é isso que o governo está fazendo com essas meras simplificações. Isso não é suficiente, mas infelizmente é o esperado de um governo que governa mesmo para os mais ricos e que não se importa que o nosso sistema atual realmente pese muito mais para a população mais pobre. Deputado, os movimentos sociais já estão se mobilizando contra essa proposta de reforma do governo Bolsonaro, né? Inclusive, alguns desses movimentos falam que vai aumentar a desigualdade social com essa proposta de Bolsonaro. E um dos manifestos é o tributar os super ricos, que foi elaborado pelo Instituto de Justiça Fiscal. Eu queria saber se a senhora teve acesso a esse manifesto e como é que a bancada progressista vai agir diante dessa proposta de Bolsonaro. Olha, esse manifesto foi proposto por entidades que já vêm debatendo há bastante tempo a reforma tributária, já vêm discutindo, inclusive conosco, há bastante tempo, qual o caráter que deve ter uma reforma tributária. Inclusive, o nosso mandato apresentou 3 projetos de lei sobre esse tema, que foram justamente dialogados com, por exemplo, a FENAFISCO, que é a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Esses projetos que nós apresentamos são, por exemplo, exatamente nesse sentido de reconhecermos que é preciso aumentar a isenção de uma faixa de trabalhadores que ganha menos e que é preciso progressivamente, a partir de quanto mais ricas as pessoas forem, aí sim elas contribuírem mais. Então, quando a gente fala de reforma solidária, é exatamente no sentido de quanto cada pessoa, de quanto cada faixa social deve contribuir através dos tributos. Hoje, por exemplo, quem é pobre e compra um lápis paga ali nesse consumo o mesmo tanto de imposto que uma pessoa rica comprando o mesmo lápis. E hoje a gente taxa muito mais o consumo do que a renda. Então, hoje, por exemplo, você tem um acionista de um grande banco, que quando esse banco vai fazer a divisão dos seus lucros bilionários, esses acionistas não pagam nada de imposto de renda. Hoje a gente tem isenção em iate, em jatinho, e a gente tem a população pobre sendo taxada, inclusive não só através do consumo, mas em faixas muito baixas no imposto de renda, a partir da qual ela já começa a ter que pagar impostos. A gente tem, por exemplo, na própria Constituição Federal, a previsão do imposto sobre grandes fortunas, mas por causa dos interesses envolvidos, ele nunca foi regulamentado. Então, nós sabemos que é um tema desafiador, porque é um tema que atinge justamente quem é mais poderoso, né? Vejam só, quando a gente fala de imposto sobre grandes fortunas, quando a gente fala de taxar os mais ricos, a população de classe média, a população mais pobre, ela não vai ser atingida por medidas como essas. A gente está falando de uma parcela muito pequena da população que deveria sim contribuir mais, porque hoje contribui muito pouco. Então, essa é a ideia da reforma tributária solidária, é uma que mude o espírito do nosso sistema tributário, que tem uma lógica absolutamente surreal, é muito injusta, faz com que quem pague mais sejam os mais pobres, enquanto muitos dos mais ricos simplesmente sequer paguem imposto. Deputado, e mudando um pouco a temática, como você está avaliando a condução do governo Bolsonaro nessa crise sanitária, né, provocada pela Covid, e a crise econômica que já vem se arrastando há alguns anos, e que foi agravada agora com a pandemia? Olha, infelizmente a minha avaliação é a pior possível. Nós estamos aí com um número de mais de 90 mil brasileiras e brasileiros que foram mortos na pandemia. Esse não é um número normal, não é um número que é ocasionado simplesmente pelo vírus, mas é também ocasionado pela absoluta incompetência do governo Bolsonaro em lidar com a pandemia. Só para te dar um exemplo,
no começo da pandemia, as medidas mais rápidas do governo foram exatamente para socorrer banqueiro, né? Injetaram mais de 1 trilhão no sistema financeiro, sem que sequer esses bancos depois viessem a atender a necessidade das pequenas e das médias empresas de terem acesso a crédito. Sequer isso foi resolvido. E aí, enquanto isso, nós no Congresso estamos tentando propor medidas para proteger os trabalhadores, já que o governo não as propõe. Um exemplo disso foi o auxílio emergencial, que foi uma medida que o Congresso que aprovou, porque se fosse pelo governo Bolsonaro, as pessoas só iam receber R$200, a gente conseguiu aprovar um valor maior, mas o fato é que, para além disso, para além de não fazer o que deveria ser feito, o governo ainda atrapalha. Ele vetou, por exemplo, a lei que nós aprovamos sobre o uso de máscaras, né, as principais medidas que essa lei trazia, e ele sequer executou metade do orçamento que o Ministério da Saúde tinha disponível para o enfrentamento da pandemia. Como é que isso é possível? Nesse momento mais difícil pelo qual a população brasileira está passando, o governo simplesmente optar por não executar um recurso que já foi liberado e autorizado pelo Congresso Nacional e que poderia estar salvando vidas. Então, infelizmente, não é por outros motivos que a gente diz que o comportamento de Bolsonaro na pandemia é genocida, né? Não é uma forma de falar, é uma consequência lógica da forma como ele vem gerindo, na forma como o Ministério da Saúde tem sido absolutamente ineficiente e da forma como o próprio presidente tem incentivado, né, através dos seus discursos, que a população se coloque em situação de risco. Então, infelizmente, se não bastasse a pandemia, que já faria com que o nosso povo estivesse passando por uma situação muito difícil, a gente ainda está passando por essa pandemia sob um governo que adota medidas absolutamente absurdas. É por isso, inclusive, que nós fazemos o debate da defesa da saúde e da vida das pessoas, aliado ao debate da crítica necessária que deve ser feita a esse governo, que não tem tido a dignidade que a população do nosso país merece e precisava estar tendo nesse momento. Entramos no mês de agosto e em todo o mundo o mês é dedicado à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. É o chamado Agosto Dourado. Aqui em Natal, a Prefeitura vai realizar diversas ações nas unidades de saúde. O leite materno é considerado o melhor alimento para o bebê nos primeiros meses de vida. Bruna, mãe de Vinícius, teve a oportunidade de amamentar o filho e reconhece os benefícios da amamentação. Esse é Vinícius, ele mama desde o nascimento, amamentação exclusiva e em livre demanda. Amamentar para mim tem sido uma experiência muito gratificante, né? Saber que eu posso nutrir o meu filho e ter um nutriente suficiente para manter ele saudável, né? Então, isso para mim é bastante importante. Eu escolhi amamentar e só amamentar porque eu sei que eu tenho condições de manter meu filho saudável. E além da importância nutricional, o aleitamento materno oferece diversos benefícios que se estendem inclusive à mãe. Para a mãe, pode diminuir a incidência de câncer de ovário, de câncer de mama, o risco de depressão pós-parto. E aí para o bebê, além de fortalecer o sistema imunológico, também fortalece os músculos da face e tem um ponto fundamental que é a questão da afetividade, né? Porque o aleitamento ele proporciona esse vínculo mais direto entre a mãe e entre o bebê. Com a proposta de intensificar, apoiar e proteger o aleitamento materno, o mês de agosto é dedicado à campanha Agosto Dourado. Aqui em Natal, a Secretaria de Saúde irá realizar ações nas unidades básicas e hospitais durante todo o mês. Durante todo o mês de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com as unidades, vão desempenhar uma série de atividades. A gente percebe que esse ano, especificamente, é um ano atípico, né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Então, a orientação é que as unidades elas trabalhem essa temática de forma mais individualizada, junto a essa mulher, tanto no período do pré-natal, como no período do puerpério, né? Porque a gente percebe que o incentivo à amamentação, desde os primeiros dias de vida do bebê, ele garante uma efetividade a longo prazo. As ações elas foram definidas nas duas maternidades, Lei de Moraes e Araquém. Sendo na Lei de Moraes, as ações desenvolvidas todas
às terças e quintas ao longo do mês, com o apoio do Distrito Sanitário, da equipe de educadores em saúde, e na maternidade Araquém, todas as segundas e quartas. E aí, durante essa semana, as atividades elas já vão acontecer. E como ainda estamos em meio à pandemia do coronavírus, é necessário que as mães saibam sobre como manter a amamentação com segurança nesse período. Para aquelas mães que apresentem algum tipo de sintoma gripal respiratório, a amamentação ela deve ser mantida, porque até o momento, né, os estudos eles apontam que os benefícios da amamentação ainda continuam, mesmo que essa mãe ela venha a ser acometida com alguma síndrome gripal respiratória, né? E aí esse momento que a gente está vivendo, ele é bem peculiar, então essa mãe ela tem que redobrar os cuidados relativos à higienização, né? E ao uso da máscara. Todos esses cuidados, né, que a gente está tomando agora, no período de aleitamento, eles também devem ser mantidos, inclusive devem ser reforçados. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Tenham uma boa noite e até amanhã!